Olá pessoal, eu sou o Rafael Santana e esse é mais um vídeo do canal Livro na Veia. Antes de a gente começar esse vídeo de fato, deixa eu avisar a vocês que eu estou gripado. Então, neste e nos próximos vídeos, provavelmente a minha voz vai estar meio fanha, meio esquisita e talvez fique um ruídozinho aí da minha respiração, né? Sabe? No fundo aí dos vídeos, tá? Estou me tratando, estou bem, não estou com febre, não estou com indisposição, mas para me comunicar tá um pouquinho difícil. E eu não vou ficar sem gravar vídeo, né? Não posso ficar uma semana sem postar vídeos para vocês. Então, gravarei mesmo assim, gripado, tá bom? Me perdoem aí se o som tiver uns chiadozinhos, tá? E se a minha voz estiver meio estranha. É só por esses dias, tá bom? Aguentem aí, por favor. Bom, hoje a gente vai conversar sobre um suspense de um autor bem conhecido, um autor que inclusive tem vários livros publicados, não só lá fora como aqui no Brasil também, pela editora Record. Estou me referindo ao autor John Nesbo. E eu nunca tinha lido nenhuma obra dele, desse autor de suspense e tudo mais. Já assisti bastante tempo atrás ao filme Boneco de Neve, que adapta um de seus maiores sucessos, mas ler os livros dele mesmo eu nunca tinha lido. E xeretando lá o catálogo do Kindle Unlimited, o serviço de assinatura de books da Amazon, que inclusive se você quiser testar por um mês gratuitamente e ler o máximo de books que você conseguir, o link está na descrição desse vídeo, tá? Deste e de qualquer outro vídeo aqui do canal. Eu descobri então que tem alguns livros do Joe lá no Kindle Unlimited, para quem é assinante. E um deles é esse daqui, Sangue na Neve, que depois eu descobri que é o primeiro livro de uma série, que por enquanto tem 2 volumes aqui no Brasil. E eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a história desse livro, sobre como foi a minha experiência de leitura pela primeira vez de uma obra do John Nesbo, e também sobre uma pequena frustração que eu tive ao final da leitura desse livro aqui. Mas antes de contar para você sobre a história de Sangue da Neve, deixa eu fazer um pedido muito importante, porque o livro na veia falta menos de 100 inscritos para o livro na veia chegar a 1000 inscritos. É um momento assim, né, um fim de corrida, digamos assim, dessa primeira corrida para chegar aos 1000 inscritos. E a gente sabe, né, que quando a gente corre e tá quase chegando no finalzinho, as pernas começam a doer, o calcanhar, né, fica meio travado, o pé começa a fisgar, o corpo não quer mais ir para frente, né, quer parar ali, estatelar ali. Então, para facilitar um pouquinho as coisas, para a gente chegar logo nesses 1000 inscritos, você que assiste ao nosso canal, que vê os vídeos do Livro na Veia e ainda não se inscreveu, para de bobeira e se inscreve aí agora. Tá bom? Venha fazer parte da família Livro na Veia, tá? Se você está vendo um vídeo do canal pela primeira vez, ou se já está vendo há algum tempo e ainda não se inscreveu, se inscreva agora, tá bom? Pra gente chegar logo nos 1000 inscritos. Eu ainda estou pensando, decidindo que tipo de conteúdo vou criar para vocês aqui no canal em comemoração a essa primeira grande vitória do canal. A gente já teve a primeira vitória dos 500 inscritos e agora virá, se Deus quiser, muito breve, a vitória dos 1000 inscritos. Já estou com algumas ideias, pensando em fazer uma semana especial depois que batermos a meta dos 1000 inscritos, com 5 vídeos, de segunda a sexta, 5 vídeos bem bacanas, bem diferentes aqui dos que eu já fiz para vocês. Então inscreva-se, certo? Pedido feito, vamos então para a história de Sangue na Neve. Nesse livro, a gente vai conhecer um matador de aluguel, chamado Olav. Ele é um camarada de certo modo bem solitário, não teve uma infância muito feliz, ele teve alguns problemas bem graves na família dele, porque o pai dele era um agressor contumaz da mãe dele. Inclusive, mais para metade ali do livro, a gente descobre como que o pai dele morreu. E foi de uma maneira assim bem impactante, tá? E além dessas questões familiares, desses problemas que ele viveu na infância e adolescência, testemunhando agressões constantes à mãe, feitas pelo pai dele, o Olav, ele também tem uns probleminhas de aprendizado. Ele é disléxico. Então, ele sempre teve muita dificuldade para conseguir ler, para conseguir organizar as ideias no papel, para conseguir fazer contas matemáticas, por exemplo. Então, ele, ao longo da vida, não teve tantas oportunidades, não se viu encaixado em tantas funções diferentes assim. E, de certo modo, a vida o empurrou para a vida que ele leva hoje, como matador de aluguel. Mas, ao contrário de outros assassinos que a gente já conheceu por aí, seja na literatura, ou no cinema, ou na TV, o Olav é muito diferente. Ele não mata por prazer. E ele também é um homem muito sensível. Bem no comecinho do livro, a gente descobre então
que o Olav não tem muitas habilidades para outras áreas criminais. Tem um mosquito voando aqui, ele quer ser eletrocutado, ele vai ser daqui a pouquinho, tá? Minha raquete está bem aqui, ó. Apostos. Bom, voltando aqui para a resenha. O Olav até tentou trabalhar em outras áreas da criminalidade que não envolvessem mortes, digamos assim, né? Mas ele não se viu muito talentoso para nenhuma delas. Ele não foi bom para dirigir um carro em fuga, já que ele não sabia ser rápido e discreto ao mesmo tempo. Ele dirigia rápido, mas sempre de uma forma que chamasse atenção. Então não serviu para ser motorista de um carro de fuga. Ele também não serviu para ser assaltante, já que... Eu tenho que matar esse mosquito. Ele também não serviu para ser assaltante, porque depois de uma certa experiência de assalto, ele ficou preocupado com as pessoas, com as consequências que as pessoas que estavam ali no local teriam. E não dá para ser assaltante se você tem empatia por quem você vai assaltar, ou pelas vítimas, né, de que vai estar ali no entorno do seu assalto. Então não serviu também para ele trabalhar como assaltante. Outra tarefa criminosa que ele também não foi muito bem foi trabalhar com drogas. Tanto por medo de acabar se envolvendo com aquilo que ele vendia, tipo assim, se tornando também um drogado, além, né, dos clientes que ele possuiria, e também porque ele não saberia cobrar as dívidas sem ser mais enérgico, digamos assim. E outra área que ele também não foi muito bem foi a área da prostituição. Ele não conseguia se ver numa atividade em que ele tivesse que comandar mulheres e muitas das vezes tratá-las com violência, tratá-las com humilhação. Ele não se via nessa função, tendo que fazer esse tipo de coisa. Então ele também não conseguiu se enquadrar aí nessa função de cafetão. Inclusive ele acabou criando até alguns laços afetivos com uma dessas prostitutas, uma jovem chamada Maria, que estava trabalhando como prostituta para pagar a dívida de um homem, uma dívida que esse cara tinha e que, por ele não ter como pagar, a dívida acabou sobrando para ela. E ela aceitou essa dívida e aceitou trabalhar como prostituta para quitar essa dívida. O Olav, inclusive, pega o próprio dinheiro dele, que ele ganhou fazendo seus serviços, para quitar a dívida dela e livrar essa moça, a Maria, dessa vida de prostituta. Lembrando que ela não trabalhava porque queria, ela estava ali porque era necessário, porque ela teria que pagar essa dívida desse camarada aí, que no início do livro a gente até acredita que é namorado dela, mas que na verdade era o irmão mais novo dela. Depois, inclusive, que ela consegue sair dessa vida e voltar a ter um pouco mais de dignidade, sem ter que vender o próprio corpo para pagar a dívida de alguém, ela passa a trabalhar num supermercado. E o Olav fica ali de olho nela, vigiando ela, para saber se ela está segura, se alguém não vai tentar fazer alguma maldade com ela. Alguém que trabalhe para o seu chefe, um homem chamado Daniel Hoffman, que é um chefão ali do tráfico de heroína e que não é um homem muito bonzinho, não. Foi para ele, inclusive, que o Olav já cometeu vários assassinatos. E ele sempre tenta não ter muito envolvimento com as suas vítimas. Todas elas, de certo modo, mereceram a morte, eram pessoas mal intencionadas, pessoas que estavam envolvidas com coisas erradas. Então ele tenta ver o seu trabalho como uma forma de punição para essas pessoas. Até o momento ele não teve que matar alguém que fosse inocente. E se ele fizesse isso, provavelmente ele não teria coragem de concretizar o trabalho dele. Porque sim, mesmo sendo um assassino, o Olav é muito empático. Ele não consegue dar a alguém um destino que aquela pessoa não mereça. E é exatamente por isso que ele se mete numa situação bem complicada, bem inusitada, porque ele vai ter que fazer um novo trabalho para esse tal Daniel Hoffman. Ele terá que assassinar a esposa do seu chefe, desse comandante aí do tráfico, porque o Daniel acredita que está sendo traído. Então ele quer a morte da esposa a qualquer custo. E contrata, claro, o seu melhor assassino de aluguel para fazer isso, para concretizar essa tarefa. O Olav então aluga um apartamento de frente para a casa do Daniel e fica ali observando a rotina da Corina, que é a esposa desse traficante aí barra pesada. Ele descobre então que a Corina está tendo relacionamentos sempre à tarde com um homem que vai até a casa dela e desse Daniel para se relacionar com ela. Só que, aparentemente, ela não está tão satisfeita assim com essa relação, porque as situações, né, o tchaca-tchaca, né,
Entre os dois, entre a Corina e esse suposto amante, sempre começa de uma forma em que o homem que vai até lá, né, se relacionar com ela, ter o caso ali com ela, ele começa agredindo ela, tratando ela muito mal. E depois o ato é consumado. Então assim, eu acho que o mosquito está me mordendo aqui. É como se a Corina estivesse numa situação em que ela está se relacionando com esse homem, mas não está mais satisfeita com essa relação. É como se ela estivesse sendo forçada àquilo. Então, de certo modo, ela não é uma esposa traíra e tudo mais. Ela está também numa sinuca de bico. Ela pode sim ter começado a trair o marido, mas agora essa relação com esse amante já não está lá, essas coisas, né? Já não está mais a satisfazendo. Porém, ela não consegue sair dessa relação. Esse homem ainda continua indo até a casa dela para ter ali o tchan-tchan com ela de forma forçada. Ou seja, ela de mulher traidora, agora ela meio que se tornou uma vítima. Ela está sendo forçada por esse amante a continuar com ele. Então é claro que o Olav não vai conseguir assassiná-la. Ele vai, em vez disso, tentar livrá-la do cara que está fazendo isso com ela, desse amante. Em vez de matar essa esposa que, sim, começou a trair o esposo, o Daniel, mas que não estava mais querendo fazer aquilo, que provavelmente, pelo que o Olav observa, estava sendo obrigada a manter aquela relação com o amante, vamos matar então o amante, né? Vamos acabar com ele, que aí a situação se encerra. Ela vai se livrar daquele cara que está forçando ela a continuar com ele e vai parar de trair o Daniel. Então, teoricamente, o problema vai estar resolvido. E é o que o Olav faz. Ele persegue então esse amante, vai seguindo ali os passos dele e consegue acabar com ele. Só que eu tenho que matar esse mosquito, peraí. Peguei. Estava cheio de sangue. Vigarista. Voltando então para o vídeo. O Olav dá fim nesse homem. Só que depois que ele acaba matando o cara e mostrando, né, o que ele fez, né, o resultado do serviço dele para o Daniel, ele descobre que esse cara era um homem chamado Benjamin. E que ele era o filho do Daniel. Ou seja, em vez de concretizar a missão que ele recebeu, e ele ganharia muito bem por isso, ele acabou piorando mais a situação. Porque não era só uma questão de um homem qualquer se relacionando com a esposa do chefe dele, um traficante barra pesada. Esse homem qualquer era, na verdade, o filho do Daniel, que estava se relacionando com a esposa dele, com a madrasta. Então, assim, o que vai acontecer agora? Em vez de acabar com a esposa do cara, eu matei o filho do cara. O cara agora, né, não vai ficar nem um pouco satisfeito. E é o que acontece. O Daniel, esse bandidão barra pesada, agora quer acabar com o Olav. Não é agora mais apenas a esposa que tem que morrer. O Olav também está aí na reta para perder a vida. E como os dois acabam se tornando alvo desse Daniel, o Olav então abriga a Corina na sua casa, uma residência que ninguém sabe onde fica, né? O endereço dele é desconhecido das pessoas com quem ele convivia, desses criminosos. Ele mantém então a Corina na casa dele, e a Corina, claro, é uma mulher deslumbrante, muito bonita, e o Olav começa a meio que se apaixonar por ela. Ele meio que tinha uma queda pela Maria, vivia ali sempre rotineiramente cuidando, vigiando ela, para ver se ela estava bem, se ela ainda estava viva, né? Se ninguém havia feito algo com ela. E de certo modo ele tinha alguns sentimentos por ela, mas quando conheceu a tal Corina, ele ficou vislumbrado, porque ela é um mulherão. E ele então começa, tendo ela na sua casa e convivendo com ela ali, protegendo ela desse marido, né, que está com sangue nos olhos, o Olav começa então a se envolver com ela romanticamente. E eles têm sim ali uma relação mais próxima, né? Vocês devem entender do que eu estou falando. E a coisa se complica um pouco mais, porque primeiro ele tinha que acabar com ela e não acabou. Acabou dando fim no filho do cara, né? Que estava traindo o próprio pai com a madrasta, né? E aí, agora ele tem que salvar a si e também a essa mulher, a Corina. Mas como que ele vai fazer isso? Como que ele vai dar fim num bandidão terrível que era seu antigo chefe? E que, claro, né, anda super protegido por vários capangas, vários homens ali, seguranças, que trabalham para mantê-lo vivo, certo? E que, assim como o Olav, também são muito habilidosos para cometer assassinatos. E preso nessa sinuca de bico, nessa situação nem um pouquinho agradável, certo? O Olav decidiu então se aliar ao inimigo número um, ao rival número um do Daniel,
um homem chamado Pescador. Ele e o Daniel meio que são os maiores bandidões ali no quesito tráfico de drogas na região ali onde a história se passa. E como um atrapalha a vida do outro, talvez se o pescador, né, topar, o Olaf trabalhará para ele, em parceria com ele, com o pescador, para pôr um fim no Daniel, que além de ser o seu maior rival, né, no quesito ali ganho financeiro com venda de drogas, também é a pessoa que quer acabar com o próprio Olaf. Então ele vai estar meio que resolvendo dois problemas de uma única vez, matando dois coelhos com uma única cajadada. Ao mesmo tempo que ele vai ser pago para cumprir essa tarefa de acabar com seu antigo chefe, ele também vai estar livrando a si e a Corina de uma provável morte. E é então essa a missão que ele terá daqui para frente. O Olav terá que dar cabo no Daniel. E ele vai ter um plano bem inusitado para isso. A ideia dele é assassinar seu antigo chefe durante o velório, durante o momento ali, né, de despedida da família Hoffman com o Benjamin. E o que vai acontecer daí pra frente, eu não vou dizer, tá? O que eu posso dizer é que essa história é bem curta. A versão em e-book tem 156 páginas, então dá pra ler de uma única vez. E eu vivi altos e baixos com essa leitura. Ela tem várias reviravoltas, a história tem algumas reviravoltas bem interessantes. A escrita do John Nesbo é uma escrita que vai direto ao ponto, não é aquela escrita que enrola, que fica cozinhando o leitor, sabe, por várias e várias páginas em que nada acontece. Ele vai direto ao ponto na trama, até porque é um livro curto, então não dá pra ficar, né, segurando demais os acontecimentos, senão o livro fica maçante. Ou seja, a velocidade com que as coisas acontecem é bem rápido. Então, as coisas vão se atropelando, certo? Na história. E exatamente por ser uma história curta, alguns personagens aqui não são muito bem desenvolvidos. Tirando o Olav, outros personagens não foram tão bem trabalhados assim. Então isso pode incomodar um pouquinho algumas pessoas que gostam, né, de um aprofundamento maior dos personagens, da trama e tudo mais. O final, ele é um pouco controverso, tá? E eu inclusive tive que ler o final duas vezes para compreender, para ter certeza que estava acontecendo o que aconteceu. E ainda assim eu fiquei em dúvida se eu realmente tinha entendido aquele final do livro. E aí eu fui então, tanto para o YouTube quanto para o Scooby, dar uma procurada em algumas resenhas e descobri que muitas pessoas também não entenderam o final desse livro. E também não sabem ao certo se aconteceu o que aconteceu, ou se tudo foi forjado, ou se a parte final ali do texto é algo que aconteceu na mente do Olav. É uma coisa assim meio, né? O final desse livro é um pouquinho problemático. É um final que deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, se entendeu mesmo de fato o que foi dito ali pelo autor. E depois de fazer essa busca para ter certeza de que o que eu li foi o que eu realmente entendi, eu também dei uma olhada lá no outro livro dessa série que se chama O Sol da Meia-Noite, que também está disponível aqui no Unlimited, para ver se o Olav e outros personagens apareceriam de novo. Se é uma série, então talvez ele esteja de novo em um outro livro. Só que eu digitei o nome do personagem lá no e-book e não apareceu nada. Ou seja, é uma história diferente, com outros personagens, com outro foco da história do primeiro livro. Então, talvez, o final daquele primeiro livro, desse livro que estou comentando aqui nesse vídeo, Sangue da Neve, talvez o final seja realmente aquilo que eu entendi. Que eu não vou comentar aqui porque não quero dar spoilers, mas se for mesmo o que estava escrito ali, é um final bem triste. Esses então foram os meus comentários sobre o livro Sangue na Neve, a primeira vez que eu li um livro do John Nesbo. Dizem que esse não é um dos melhores livros dele, então espero eu que quando tiver contato com os livros da série, se eu não me engano, Harry Hole, que é o principal protagonista dele, né, o principal investigador, detetive dele, espero ter uma experiência mais agradável, certo? Mais cativante, mais envolvente. Não que eu não tenha gostado dessa leitura, mas alguns acontecimentos ali, para mim, foram previsíveis, principalmente algo que acontece entre a Corina e o Olav. Também essa questão dele se apaixonar muito fácil, isso pra mim não me convenceu muito. E esse final, que ficou meio ambíguo, meio estranho ali. Ficou uma coisa assim meio, né? Mas apesar dessas questões que eu comentei aqui, é sim uma boa leitura, tá? Até porque é um livro tão rápido que você nem vai se dar conta e já vai ter terminado ele. Porém, se você nunca leu nada do John Nesbo,
eu te indico que você procure outros livros mais famosos, mais conhecidos dele, para ter um primeiro contato com o autor. Esse livro, segundo os comentários que eu vi lá no Scooby, não é um livro que entrega o melhor do que o John Nesbo é capaz de produzir. Então talvez não seja aí a melhor escolha para você ter contato com a escrita e com as histórias desse escritor norueguês de grande sucesso pela primeira vez. Me desculpem se a minha voz saiu meio esquisita, é por causa da minha gripe e eu estou aqui falando com vocês e respirando o mínimo possível para não fazer chieira. Vou ficando por aqui, um forte abraço e a gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal. Tchau!